Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu estava meditando essa madrugada. Eu vou falar alguns trechinhos do livro que eu li aqui, eu vou ler com vocês, porque eu espero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive essa madrugada, porque precisamos, meus irmãos. Eu estava lendo o capítulo número 7 desse livro, Parábolas de Jesus, e o título é o seguinte: um poder que transforma e eleva. Amado povo do Senhor, somente pessoas transformadas entrarão nas mansões celestiais. Como então não deveríamos nós hoje, não deveríamos estar buscando essa transformação, Bom, o Senhor muitas vezes falava por parábolas, E certa vez lá na Galileia ele estava falando a grandes multidões. E ele falou sobre a parábola do fermento, comparando aí o reino dos céus, com o fermento. Porque o fermento, quando ele é introduzido na massa, a massa faz o quê? Cresce e incha. Então, o poder vivificante da palavra, foi comparado com o fermento. É esse fermento da verdade que nós estamos precisando introduzir na nossa massa, que é o nosso templo do Espírito Santo, o nosso coração. Isso precisa ser introduzido em nós. E aí, eu separei alguns, eu gostaria de ler o capítulo todo, mas eu separei alguns pequenos textos aqui para a gente comentar sobre isso, meus irmãos. Olha só. Bom, então, Jesus Cristo ele falou para o povo ter cuidado com o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Hipocrisia, Porque eles pregavam algo que nem mesmo eles viviam, Hipocrisia é fingimento, eles fingiam algo, mas eles não eram aquilo, Falsidade, é esse fermento que a gente deve afastar da nossa vida, a falsidade. Mas a comparação de Jesus Cristo nessa parábola foi comparando aí o poder vivificante da palavra com o fermento, E é esse poder que nós queremos introduzir na nossa vida, o fermento da verdade e não o fermento da falsidade dos fariseus. Meus queridos, qualquer pessoa pode receber esse poder vivificante, Não só os cultos, os letrados, as pessoas estudadas que vão receber esse fermento vivificante da verdade, não é? Qualquer pessoa pode receber, e é justamente por isso, que no céu estarão presentes ali ex-viciados, ex-prostitutas, ex-bandidos, ex-ladrões, tudo ex, mas eles estarão lá, porque qualquer pessoa, mesmo que tenha cometido o maior pecado do mundo, ela está apta ainda, para receber esse poder vivificante. E uma vez que esse poder vivificante é introduzido na vida, a imagem do Senhor ela é restaurada, É justamente por ser introduzido o poder da verdade na vida do ser humano que a imagem do Senhor vai ser restaurada. Então, como não deveríamos nós estar buscando, meus amados, esse poder para termos essa imagem restaurada? Se ainda não estamos, tendo a imagem de Cristo em nossa vida, é porque não recebemos o poder vivificante da palavra em nós. Bom, um homem, Ellen White nos diz aqui o seguinte, um homem não se pode transformar pelo exercício de sua vontade. Não é pelo exercício da nossa própria vontade. Eu quero ser transformado, então eu vou, começar aqui a fazer coisas corretas. Não é. Isso são obras e de nada valem, O fermento é algo totalmente externo. É algo externo que tem que ser introduzido na nossa vida, meus irmãos, para que a vida seja transformada, O poder não vem de nós, vem de fora, vem de Deus. O fermento é algo externo e ele precisa ser introduzido na farinha, na nossa vida, antes que a alteração seja efetuada. Então, quando a gente começa a fazer coisas corretas, isso aqui é errado comer, açúcar faz mal, não vou comer mais, eu não vou comer mais carne, eu não quero comer mais os produtos animais, porque faz mal. Quando a gente começa a fazer essas ações externas, sem termos sido transformados pelo poder vivificante da palavra, isso se torna um jugo pesado e que muitos não suportam no meio da jornada. Então, a graça de Deus, ela precisa ser recebida pelo pecador
antes do pecador se tornar apto para o reino da glória. Primeiro é a graça, gente. A gente recebe a graça de Cristo primeiro. E é essa graça transformadora que vai inchando, assim como o fermento da verdade dentro de nós e vai nos elevando e vai nos transformando à imagem de Cristo. Meu querido povo do Senhor, filho do pecado e filho dos céus. É justamente o poder transformador que vai mostrar se a pessoa é um filho do pecado ou um filho do céu. Não tem nenhuma cultura, nenhuma educação mundana, meus irmãos, que pode transformar um filho do pecado em um filho do céu. É apenas essa energia, esse poder de Deus que traz essa transformação. Então não adianta ser culto, ser letrado, ser estudado, ser rico. Não adianta nada disso. Nada disso tem o poder de transformar a vida de um ser humano. Bom, como um fermento misturado na farinha opera do interior para o exterior, assim deve acontecer também a renovação do coração. Amados, ela nos diz aqui que não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Presta atenção, eu sempre falo aqui no canal de mensagens de reformas e hoje eu quero dizer a vocês o seguinte: se o seu coraçãozinho não foi transformado, você pode reformar o que você quiser, que mesmo assim você não estará apto para as mansões celestiais. E a gente realmente conhece muitas pessoas que têm uma transformação, ela tem uma alimentação impecável, mas por dentro dela, ela tem coisas ruins, porque não está com a palavra vivificante dentro dela. Então, obras externas não nos levarão aos céus. Mas veja bem, como realmente não basta, né, uma mudança exterior para nos pôr em harmonia com Deus, né? E realmente muitas pessoas procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele hábito, esperando dessa forma se tornar um cristão, né? Mas aí o que acontece? Essa pessoa está iniciando pelo local errado, tá? Iniciando aí pelo caminho errado. O caminho errado é você iniciar as obras externas antes da palavra ser introduzida no coração. A profissão de fé e a posse da verdade na alma são coisas diferentes, distintas. Eu posso, meus irmãos, proferir fé e não ter posse da palavra no meu coração. Isso é o que mais acontece. E é muito triste, a gente precisa ver, né, analisar a nossa própria vida se isso não está acontecendo com a gente, né? Porque a gente pode professar uma fé, né, falar em tudo que a gente acredita, falar em todos os preceitos, né, aí da fé, da doutrina adventista, eu posso entender de tudo, mas se eu não tomar posse dessa verdade, o meu coração não estará santificado por essa verdade e nada vai adiantar as obras externas. Como eu disse, eu posso ter uma alimentação impecável e não ter tido a palavra de Deus introduzida no meu coração para transformar todo o meu ser, não apenas a minha alimentação. Então o coração, amados, o nosso coração ele precisa ser santificado pela palavra. Veja bem isso aqui, o homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação, poxa, tá aqui os mandamentos, eu tenho que cumprir os mandamentos. O que acontece? Ele não vai conseguir, jamais entrará no gozo da obediência. A obediência em nossa vida tem que ser um gozo, meus irmãos. Entendem isso? Um gozo. O caminho a trilhar da santificação tem que nos trazer regozijo. Bom, se traz um regozijo, não vai ser um fardo. Tem pessoas que carregam as reformas como um fardo. Gente, quando você vê uma pessoa achar uma reforma um fardo, né? O poder de Deus não foi introduzido na vida dela. Não é uma pessoa que foi santificada pela palavra. Porque não é um fardo, é muito grandioso, é muito mais do que apenas estar cumprindo algo porque está escrito, porque está nos mandamentos, porque faz parte da doutrina. É muito mais do que isso, meus irmãos. A verdadeira obediência é uma expressão de um princípio interior. É um princípio interior que vai modificar o meu exterior. Essa, meus irmãos, é a essência de toda a justiça.
Lealdade ao nosso Redentor. Vocês conseguem entender isso? Olha só, qual é a essência de toda a justiça? Olha só, origina-se do amor à lei de Deus, né? Origina-se do amor à justiça, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é o quê? Lealdade ao nosso Redentor. Olha que lindo aqui isso aqui agora. Isto nos levará a fazer o que é certo, o que é reto, apenas porque é reto, porque é certo, porque a retidão é agradável a Deus. É esse espírito que a gente tem que ter no nosso coração. Por que você come esse tipo de alimentação? Porque é o melhor para mim, porque Deus quer assim. Ah, não, porque está escrito eu tenho que fazer. Tá vendo a diferença? Vocês conseguem enxergar a diferença nisso? A gente tem que fazer o que é certo simplesmente porque é certo. Não é porque é uma ordem, porque alguém mandou, porque tem que ser assim. Eu tenho que fazer isso para entrar no céu. Não, eu faço porque Deus me pediu para ser assim, né? E isso parte de um coração que ama a Deus e que aceitou realmente aí a santificação dentro do coração. Isso é chamado de quê? O novo nascimento, meus irmãos. Quem não nasceu de novo, ele consegue fazer algumas coisas como um fardo, como um peso, né? E não é isso que Deus pede de nós. Agora, o novo nascimento, ele traz algo diferente no nosso coração, meus irmãos. Veja bem, o fermento oculto na farinha atua invisivelmente. Ninguém está vendo o fermento atuar. Você consegue ver o fermento atuando no pão? Assim como o Espírito Santo atua na nossa vida, né? Sem a gente perceber, né? O fermento ele está oculto na farinha e vai atuando invisivelmente, né? E daí a pouco ele transforma toda a massa, né? Aí o que acontece? Quando essa transformação é efetuada na nossa vida, as inclinações naturais elas são abrandadas, subjugadas. São implantadas novas ideias, novos sentimentos, novos motivos. É vida nova, gente. Cadê essa vida nova em nós? Nós precisamos receber esse poder vivificante para termos uma vida nova, plena em Cristo Jesus. Uma nova norma de caráter agora é o quê? Proposta. Qual é a nossa norma de caráter? A vida de Cristo. Essa é a nossa norma. Não adianta olhar para o irmão. Esse irmão aqui, ele é muito santificado. Vou segui-lo. Não, a nossa norma é Jesus Cristo. Não sou eu, não sou você, não é o pastor, é Jesus Cristo. Ele é a nossa norma. O homem não é dotado de faculdades novas. Depois que ele aceita Jesus Cristo, quando ele aceita o fermento da verdade na vida, ele não vai ser dotado de faculdades novas. Mas o que vai acontecer com ele? As faculdades agora vão ser santificadas. As mesmas faculdades vão ser santificadas. E aí o que acontece? Essa pessoa vai ter a consciência despertada. Meus irmãos, despertada a consciência. Então, se você não introduzir na sua vida, se eu não introduzir na minha vida o poder vivificante da palavra, o fermento aí, que é esse poder vivificante da palavra, nós não vamos ter essa vida mais elevada. As nossas faculdades não vão ser aí, então, santificadas. E aí vem a pergunta. Olha que pergunta, hein? Por que então, meus amados, que há tantos pretensos crentes na palavra de Deus, nos quais a gente não consegue ver a reforma na linguagem, não consegue ver aí a reforma no espírito, no caráter da pessoa? Por quê? Isso é algo que a gente precisa entender e saber. Porque será que estamos dentro dessa classe de pessoas que professam a verdade, mas se essa verdade não transforma a minha linguagem, a minha forma de falar, não transforma o meu espírito, não transforma o meu caráter? Que verdade é essa que não transforma? É quando ela é só falada da boca para fora. Eu professo ter a verdade, mas eu não tenho ela dentro de mim. E aí, essas pessoas manifestam, que professam a palavra, se dizem crentes, se dizem adventistas, trazer aqui para o nosso contexto, se dizem adventistas, mas não tem uma vida transformada. Elas manifestam aí temperamento não santificado, pessoas temperamentais, né? Palavras rudes, gente, palavras rudes. Quantas vezes nós temos dito palavras rudes para os nossos irmãos? Muitas vezes até achando que estamos pregando o evangelho, né? Palavras rudes.
Isso aqui serve para mim, serve para você, serve para todos nós, né? E aí, pessoas com esse tipo de palavreado, inclusive certa vez eu até recebi uma mensagem muito rude, né, pelo WhatsApp. Tinha uma pessoa que assistiu um vídeo e falou que, né, estava tudo errado, e as palavras foram muito rudes, e no final do texto, né, naquele grande texto, a pessoa ainda colocou assim: não estou sendo rude, só estou falando a verdade. Meus queridos, será que estamos falando mesmo a verdade? Com o poder de Deus introduzido em nossa alma, ou só professando ter essa verdade? Quando a gente fala da palavra de Deus e essa palavra realmente nos vivificou, a gente não vai se utilizar de palavras rudes. E isso aqui é um aprendizado constante para a minha vida, para a sua, para todos nós. Nós temos que entender que Jesus Cristo falou verdades, mas nunca foi rude com ninguém. Então essas pessoas continuam aí sendo pessoas rudes, ofensivas, ofendendo uns aos outros o tempo todo, pessoas cheias de amor próprio, pessoas egoístas, de má índole, de linguagem não cristã, assim como as pessoas do mundo. Que poder é esse na vida da pessoa que não transformou a vida dela? Esse poder é inexistente na vida dessa pessoa, meus irmãos. E aí o orgulho continua prevalecendo, o caráter continua pervertido, a alimentação também, o paladar continua pervertido, continua tudo igual, muda algumas coisinhas, umas pinceladinhas de coisa, é aquela coisa: eu deixo de comer isso, mas isso aqui, né, já fiz demais, né? Muda algumas coisas. Essa mudança não provém de Deus, porque quando o fermento da verdade é introduzido no ser humano, ele muda completamente. Ele quer fazer tudo da forma que Deus nos pediu. E aí, a própria irmã White vem falando qual é a razão. Por que essas pessoas professam a verdade, mas não têm uma vida transformada? Continua sendo como as pessoas do mundo. Mudou algumas coisinhas. Por que isso acontece? A razão é que não são convertidas. Quantas pessoas no nosso meio não são convertidas? Não são convertidas, assim como Constantino, né, entrou no meio aí do povo cristão. Ele não era um convertido, gente, mas estava no meio do povo, introduziu coisas erradas, e aí isso tem acontecido em nosso meio. Muitas coisas vão sendo introduzidas na nossa vida também. Se não formos verdadeiramente convertidos, essa verdade que a gente professa ter não vai trazer uma transformação de vida. Bom, as nossas tendências naturais e cultivadas para o mal não foram subjugadas, e a gente precisa, meus irmãos, realmente deixar essa palavra nos transformar inteiramente, porque esse poder transformador, ele vai ser visto em mudança de vida. Se a vida não está mudando, o poder transformador, esse fermento da verdade, não está introduzido em nós. As Escrituras são um grande veículo de transformação do caráter. Aqui está a questão chave. Mas como é que eu posso fazer para receber esse poder? Está nas Escrituras, meus irmãos. Temos tido tempo adequado de estudo para buscarmos a palavra de Deus? Temos buscado nas madrugadas essa transformação que vem através da palavra? O inimigo, sabendo disso, que a transformação ele vem através da palavra, as Escrituras é esse veículo de transformação do caráter. Você quer ter o seu caráter transformado? Palavra de Deus tem que estar constantemente na sua vida. Mas hoje em dia a gente não tem mais tempo para nada. Amados, não basta mais um culto pela manhã e um culto à tarde. Nós precisamos de estudos, nós precisamos de vigílias, nós precisamos de madrugadas buscando ao Senhor. Nós precisamos agora estar em contato com pessoas que estão buscando também, porque senão outras pessoas que não foram vivificadas pela palavra vão nos puxar para trás. É momento de avançarmos agora, meu irmão, porque o Senhor está voltando. Não temos tempo a perder. E o inimigo, sabendo disso, e como ele é muito astuto, ele está colocando tantas coisas no nosso dia para tirar o nosso tempo de comunhão. Uma irmã estava me falando ainda ontem que ela acorda, ela começa, né, ali os momentos de estudo, de comunhão com Deus às 3:30 da manhã e vai até às 7. A gente estuda 1 hora, acho que já fez demais, né? 2 horas já fez demais, e o tempo passa muito rápido, e o nosso tempo de preparar agora. Não temos outra vida, só essa que temos, meus irmãos. Vamos aproveitar esses momentos que são preciosos.
Olha o que a irmã Ed nos diz aqui. Estudada e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo não santificado. Eu devo só estudar a palavra? Não, é estudar e obedecer. Agora é o momento, é chegada a hora, meus irmãos. A palavra ela tem que ser estudada e obedecida. Tem muitas pessoas estudando a palavra, mas não pratica aquilo. O poder não foi introduzido da palavra no coração. Bom, o Espírito Santo vem para convencer do pecado. Veja bem, quem convence do pecado é o Espírito Santo. A gente está aqui levando a palavra, a gente fala de reformas, a gente fala da mensagem do terceiro anjo, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas nós, povo de Deus, estamos incumbidos de levarmos as mensagens, alertas, advertências, e é para insistir mesmo. Não adianta falar assim, mas todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe o que tem que comer, todo mundo já sabe o que faz mal. Não, mas a palavra de Deus fala, insta, insiste, né? Quem sabe uma hora essa pessoa não desperta, não chacoalha, né? Mas a gente está aqui para transmitir a mensagem, cada um de nós, eu e você, estamos aqui neste mundo para transmitir as mensagens, os alertas do povo também para a casa de Israel. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para convencer do pecado, e a fé que brota no coração opera por amor, conformando-se em corpo, alma e espírito à imagem de Jesus Cristo. Nós levamos a mensagem está sendo falada para cada um de nós através da palavra, mas aí vem o Espírito Santo e nos convence do pecado. E aí o que acontece? Isso é importante. Depois que o Espírito Santo nos convence do pecado, meus irmãos, brota em nosso coração uma fé genuína que opera por amor a Cristo. É essa fé que opere por amor a Cristo que nós precisamos introduzir em nossa vida. Fé que opera por amor. Eu não cumpro os mandamentos para me salvar. Eu cumpro porque eu amo a Deus. E Ele, nós sabemos que os mandamentos é dele. Os mandamentos foi Ele que nos deu para o nosso próprio bem. Então eu cumpro os mandamentos porque eu amo a Deus. Você vê a diferença? Cumprir para se salvar ou cumprir por amor a Cristo? É diferente, meus irmãos. O poder a nós é concedido, ele atua no interior, do interior para o exterior, e não de fora para dentro, né? E aí esse poder, ele vai nos impulsionar a levar a verdade a outras pessoas. Então, não adianta querer fechar a boca de quem prega o evangelho, não adianta, ele não consegue. Eu falo muito de reforma de saúde porque foi algo assim muito marcante na minha vida, e eu tenho uma ânsia de levar isso para as pessoas, mas agora eu estou trazendo aqui esse conceito de que não adianta mudar o exterior sem mudar o interior. Então é natural, quando você entende que o poder vem da palavra e você quer introduzir essa palavra em você, e você busca para ela ser introduzida, não adianta, sem busca, meus irmãos, não vai ser introduzida a palavra de Deus em nosso coração. Então, quando a palavra é introduzida, o fermento vai inchar e as obras vão aparecer. E não adianta falar, porque fulano se acha mais do que todo mundo. Não, isso vai acontecer, isso vai aparecer, essas obras vão aparecendo, meus irmãos. Recebido no coração, o fermento da verdade regulará os desejos. Olha, se você receber o fermento da verdade em seu coração, ele vai regular os desejos. Eu não vou desejar mais comer alimento ruim que faz mal para a minha saúde. Não vou desejar. É natural, meus irmãos. Eu não vou desejar o mal para o meu próximo. Eu não vou mais desejar fazer coisas erradas. Não vou. Simplesmente não vou. Então ele vai regular os desejos, vai purificar até os pensamentos e vai dulcificar a índole. As pessoas que recebem o fermento da verdade, elas são pessoas dóceis. E é algo para se pensar. Será que eu estou sendo uma pessoa dócil ou uma pessoa rude? A gente tem que pensar de que forma estamos agindo, se recebemos verdadeiramente aí esse poder vivificante ou se ainda temos que buscá-lo muito. O mundo considera um mistério o homem que está imbuído deste princípio. O mundo considera um mistério. Que homem é esse? Que homem é esse, meus irmãos?
que foi cuspido no rosto e não revidou? Que homem é esse que foi crucificado, foi espancado e não revidou? Que homem é esse? É esse homem que nós devemos seguir, é esse homem que não revidou, que teve essa vida, né, para nos exemplificar o que nós devemos ser. É esse homem que devemos seguir. As pessoas do mundo têm que olhar para nós e falar: que mulher é essa? Ela é diferente. Ela tem que olhar para um irmão e falar: que homem é esse? Ele é diferente. Que família é essa? Essa família é diferente. Né? Os nossos vizinhos têm que falar uns para os outros: nunca vi essa família brigar. Que família é essa? Que vida diferente é essa? Eles têm que se interessar pela nossa vida, pelo que nós somos, pelo que nós estamos mostrando. E aí, certo dia, qualquer dia, a pessoa vai chegar e falar: olha, eu acho a família de vocês diferente, eu te acho diferente. Por que essa diferença? E aí você vai poder falar do amor de Jesus Cristo. Será que estamos, né, a nossa vida está atraindo pessoas para que possamos levá-las a Jesus Cristo? Ou nós estamos afastando todo mundo da gente com a nossa conduta, com a nossa maneira rígida, rude de ser, com as nossas brigas? As pessoas têm que ouvir, sair de nossas casas louvores e não discussões e brigas. Já estamos nesse ponto, meus irmãos? Se não, estamos precisando desse poder vivificante da palavra, que ainda não temos. Pregar é muito fácil, meus irmãos. Viver a mensagem, aí é que está, né, o grande problema da maior parte dos cristãos atualmente. A palavra de Deus, ela deve ter efeito santificador em nossa associação com cada membro da família humana, né? Nós estamos tendo esse efeito santificador aí para as pessoas ao nosso redor? A gente consegue santificar as pessoas que estão tendo contato conosco ou não? O fermento da verdade não produzirá espírito de rivalidade, ambição, primazia, egoísmo, louvor humano. Tem gente que ela busca o louvor. Tem muitas pessoas que elas querem ficar lá em cima. Eu acho aquela pessoa tão consagrada, tão santificada. Mas quando o fermento é introduzido, a pessoa não vai buscar esse louvor, não vai buscar rivalidade. Quanta rivalidade ainda existe em nosso meio? É pessoas querendo estar na frente das outras. Esse não é o poder vivificante da palavra, né? Essas pessoas realmente não têm esse poder dentro de si. O coração, por quê? Porque o coração daquele que recebe a graça de Deus, ele faz o quê? Ele transborda de amor a Deus e àqueles por quem Cristo morreu. Meus irmãos, será que nós estamos com o nosso coração transbordando de amor para os irmãos? Eu parei para pensar muito nisso aqui na minha vida mesmo, né? Será que o meu coração está transbordando de amor? Porque nós precisamos desse amor de Jesus Cristo. Meus queridos, o eu, ele não luta por nenhum reconhecimento, né? O eu não luta por nenhum reconhecimento. Não ama a outros porque o amem ou lhe agradem, porque apreciam seus méritos. Se a gente ainda está amando só as pessoas que a gente ama, o poder de Deus não está em nós. Quero ver amar inimigo, é amar aquele que falou mal de você pelas costas, é amar aquele que tem a maledicência na ponta da língua o tempo todo, é amar aquele que olha para a sua vida só para ter o que falar para os outros, é amar aquele que te prejudicou, meus irmãos. Isso não é fácil não, e a gente não consegue de nós mesmos. Isso é de Deus, isso é divino. Amar o inimigo, amar e realmente assim de coração. Não é só chegar e cumprimentar. Veja bem, eu posso muito bem, uma pessoa que me fez um mal, que falou mal de mim, eu posso chegar nela e cumprimentar normalmente, saudar aquela pessoa. Mas o que é mais difícil é você saudar e realmente não ter um pingo de mágoa no coração. Isso é divino, gente, vem de Deus. É só o poder transformador da palavra que vai nos fazer sermos dessa maneira. Meus queridos, a pessoa que tem esse poder transformador, ela não se ofende, né, por nada. Ela não se sente ofendida, não se ofende, mas ela prossegue na mesma maneira de proceder. Ela vai prosseguindo, ela procede de forma boa com todas as pessoas, não somente com aquelas pessoas que lhe fazem bem, não, com todas as pessoas. A pessoa que foi transformada pelo poder vivificante da palavra é uma pessoa bondosa, ponderada, humilde. Somos nós assim?
Estamos sendo nós assim? Ponderados, bondosos com todo mundo, até para quem te passou a perna, para quem, sabe, falou mal de você, bondosos com todas as pessoas. Isso é de Deus, meus irmãos, a gente não consegue. A graça de Cristo deve reger o temperamento e a voz. Gente, isso aqui é importante. Certa vez eu estava lendo um texto da irmã, acho que ela fala que a voz deve ser cultivada, né? Ela estava falando na questão do canto, né? Mas a voz ela tem que ser cultivada para utilizarmos em qualquer coisa, para pregarmos o evangelho, não somente para cantarmos. A graça de Cristo deve reger o temperamento. Ah, eu sou uma pessoa de temperamento forte. Sim, mas agora nós, nascidos de novo, temos que ser o quê? Uma pessoa com o temperamento de Cristo. Ah, é um chão a se percorrer, meus irmãos, não é fácil não, né? Mas é possível, porque pela graça de Deus, nós podemos ser puros, santos, justos e bons, amados. Sua operação será vista na polidez e na terna consideração manifestada de irmão para com irmão, em palavras bondosas e encorajadoras. Meu Deus, quantas vezes, meus irmãos, a gente vê uma pessoa no erro e a gente, ao invés de falar para ela palavras encorajadoras, a gente faz ao contrário. A gente ainda desanima mais aquela pessoa. Isso não é Espírito de Cristo. E a gente tem que olhar para a gente mesmo para ver se a gente não está fazendo isso. Porque muitas vezes a gente faz, né? Então, a pessoa que é transformada aí pelo Espírito, como é que é o lar dela? Isso é belíssimo, presta atenção. Há no lar dessa pessoa uma presença angélica. Oh meu Deus, será que o meu lar está sendo uma presença angélica, gente? Será que as pessoas chegam perto da minha casa e falam, uau, ali parece que tem anjos e não seres humanos? É isso que nós precisamos para alcançarmos as pessoas ao nosso redor, meus irmãos. O semblante é transformado. A presença de Cristo no coração transparece na face. Será que a minha face, meus irmãos, o meu semblante, olha até o semblante, vê se não é de pensar. Às vezes a gente está pregando o evangelho e tá com um semblante ruim, levando aquela palavra dura. Eu estou tomando isso aqui para a minha vida, porque a minha vida precisa ser transformada por esse poder aqui também, meus irmãos. Não pense que eu estou trazendo uma mensagem aqui para vocês, não. Eu trago uma mensagem aqui para nós, justamente porque me tocou essa mensagem que eu estou trazendo aqui a vocês. O semblante transforma-se. A presença de Cristo no coração transparece na face. É a pessoa olhar para a sua face e falar, olha, parece um anjo. Será que as pessoas estão vendo isso em nós? Dos que amam e guardam os seus mandamentos. A presença de Cristo no coração transforma a face dos que amam e guardam os seus mandamentos. A verdade ali está escrita. Será que a verdade está escrita em nossa face quando as pessoas nos olham? É expressa em uma cortesia habitual, um amor mais que humano. Meus irmãos, é esse amor mais que humano que precisamos. E ele vem pela palavra, meus irmãos. O fermento da verdade opera uma transformação no homem todo, não só algumas partes. Vocês entendem isso? Não só algumas reforminhas, Reforma uma parte da vida, outra não. Aceita metade da reforma e a outra não. Não, o fermento da verdade, ela opera uma transformação no homem todo. É a minha maneira de falar, é a minha alimentação, é a minha vestimenta, é a minha forma de me expressar, a minha linguagem, a minha forma de andar, a minha forma de viver. O fermento da verdade transforma a minha vida toda. E aí o que vai acontecer? Tornando o homem áspero, polido, tornando o homem que era rude, agora ele vai ser gentil. O homem que era egoísta, agora ele vai ser generoso. É essa transformação, meus irmãos, que precisa acontecer no meio do nosso povo. O homem, com sua natureza humana, torna-se agora participante da natureza divina. E aí, Deus e Cristo se regozijam pelas almas moldadas à sua semelhança, a semelhança divina. Amados, esse poder transformador, ele só vai ser introduzido na nossa vida a partir do momento que buscarmos. Buscais e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, meus irmãos, todo o coração. Nós precisamos buscar urgentemente essa transformação. Gostei muito desse capítulo, muito mesmo.
né? E eu preciso agora buscar essa transformação na minha vida. Que vocês busquem também essa transformação na vida de vocês. Porque a partir do momento que o fermento da verdade foi introduzido em nossos corações, a nossa vida vai inchar, vai crescer e a gente vai conseguir refletir a imagem de Jesus Cristo. Não é por nossa própria força, é porque o fermento da palavra está introduzido em nossos corações. Que vocês possam buscar mais do que nunca agora a palavra de Deus. É momento de estudarmos. Não estamos mais vivendo em momentos que podemos desperdiçar com coisas banais, meus irmãos. Busquem a Deus de todo o coraçãozinho de vocês e vocês terão a vida transformada, assim como eu quero ter também a minha vida completamente transformada, em nome de Jesus.